Olá, paz do Senhor, com muita alegria quero dar boas-vindas a você ao nosso canal AD Belém, Araci 1, um canal de edificação para a sua vida. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, ativar o sino de notificação, dar o seu like aí após a mensagem se você gostou da mensagem e também compartilhar a nossa mensagem a muitas outras pessoas que você conhece, aos grupos que você participa, também aos amigos do Facebook. Compartilhe a nossa mensagem. Queridos, hoje nós vamos estar estudando uma mensagem. E essa mensagem nós vamos dividir em duas partes. Parte 1 e parte 2. O título da mensagem vai ser: Eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Nós vamos falar de dois personagens. Esses dois personagens é muito assim maravilhosos. Eles são distintos. Na mesma mensagem, eu vou pegar um personagem que viveu uma vida totalmente diferente, de valores, de bens, de riquezas. Um estava bem e o outro estava do outro lado oposto, de uma situação de calamidade, uma situação de que ele foi condenado, né? Ele foi, pelo seu nome, ele já foi condenado, ele já foi martirizado. Enfim, nós vamos pegar dois personagens opostos e eles definiram, eles escolheram viver aquilo que Deus tinha para a vida deles e teve para a vida deles. Quero convidar você a mergulhar comigo na palavra de Deus. Queridos, hoje então nós vamos estar meditando na palavra de Deus com o tema: Eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Hoje nós vamos estar falando do primeiro, nessa parte 1 da mensagem, nós estaremos falando do primeiro personagem. O primeiro personagem está registrado no livro de Hebreus, do capítulo 11, do versículo 24, versículo 25, 26 e 27, estarei lendo com vocês. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como que vê aquilo que é invisível. Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando e meditando sobre a vida de Moisés. Para a gente chegar no assunto, naquilo que Deus colocou no nosso coração, para estar transmitindo para vocês o tema, eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Eu quero relatar os acontecimentos de Moisés. Quando ele nasceu, ele não tinha esse nome de Moisés, e ele nasceu no meio de uma situação difícil, num tempo difícil, onde o povo hebreu estava escravizado já no Egito por 350 anos, eles estavam escravos ali, e Moisés nasceu num tempo onde estava acontecendo algo. Por quê? Porque o povo hebreu estava se multiplicando, estava crescendo de maneira assustadora, que o faraó ele criou uma estratégia para que pudesse conter o crescimento do povo hebreu. Ele ficou preocupado, ele falou: talvez a gente vai perder, os hebreus venham se juntar com outros inimigos nossos e venham se fortalecer e trazer caos, trazer guerra e querer derrotar nossas vidas. Então nós vamos tomar uma atitude
para que isso não possa acontecer. Então, Faraó tomou uma decisão, ele falou assim, olha, nós vamos mandar matar todos os meninos ali dos hebreus que nasceram do sexo masculino, todos os bebês, todas as crianças que nascessem do sexo masculino, eles iam matar. Primeiro ele contratou as parteiras hebreias para realizar esse fim. Ou seja, ele pediu para que quando as parteiras hebreias fosse fazer o parto das hebreias e fosse menino, fosse criança, o bebê menino, e ela pudesse tirar a vida daquela criança. Mas só que a Bíblia diz que essas parteiras temeram ao Senhor e elas não fizeram isso. E elas foram chamadas e cobradas por causa que elas não estavam fazendo aquilo que o faraó tinha pedido para elas fazer. E elas falaram, olha, a gente não tem como a gente fazer porque as hebreias são tão vigorosas que ela tem filhos assim, rápido e constante, não tem como a gente fazer isso. Então ele mudou a estratégia. Ele falou assim, olha, eu vou então entrar com meus oficiais, vou pegar todas as crianças do sexo masculino e lançar no rio Nilo, matar eles afogados. Essa foi a estratégia que eles começaram a fazer. E Moisés, ele nasceu no meio dessa crise, no meio dessa estratégia, no meio dessa calamidade que Faraó tinha designado contra o povo hebreu. Tanto é que muitas crianças morreram ali. E as parteiras, quando estiveram ali, fizeram o parto de Moisés, eles entregaram para a mãe de Moisés, e a mãe de Moisés ficou um período de tempo com Moisés. Mas só que aconteceu o seguinte, ela ficou preocupada, porque as casas antigas não eram como as nossas casas, tem os muros, tem os portões, mas as pessoas, as casas eram ali próximo, e os quartos onde a pessoa passava ali era de fácil acesso às pessoas das ruas, passar perto das casas. Os oficiais talvez iriam ouvir a criança chorando, e a mãe de Moisés ficou preocupada. Mas Deus, ele deu uma estratégia para a mãe de Moisés. Por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo. O povo de Deus estava multiplicando. Querido, quando acontece isso nas nossas vidas, quando está acontecendo bênção, quando as coisas estão acontecendo, está se multiplicando, o diabo, ele é astuto, ele tenta intervir, ele tenta tirar, ele tenta roubar o crescimento do povo de Deus, ele tenta roubar o crescimento do seu ministério, ele tenta tirar o seu sonho, porque essa é a intenção do diabo, roubar, matar e destruir. E aí o povo hebreu estava crescendo de tal forma que o diabo usou a vida de Faraó para tentar matar o crescimento do povo de Deus. Mas, queridos, uma coisa eu tenho para dizer. Por mais que o diabo tenta destruir os seus sonhos, destruir a vontade plena de Deus para a sua vida, mas saiba que aquilo que Deus traçou para a sua vida, se você escolher viver aquilo que Deus definiu para a sua vida, o diabo não terá poder sobre você. E, queridos, aí nós vemos que a mãe de Moisés, ela preocupada em a criança chorar, os oficiais chegar lá e pegar a criança e matar a criança, Deus, ele inspirou a vida de Joquebede. Ele inspirou e ela foi impulsionada a fazer um cesto, tipo barco, e ela betumou aquele cesto e ela pegou Moisés e quando ela betumou, colocou Moisés lá, ela colocou Moisés, aquela criança, nas águas do rio Nilo e ela entregou na mão de Deus. O que eu quero dizer, queridos, é que muitas vezes as nossas preocupações, nós estamos passando por situações difíceis e a gente não sabe o que fazer. Sabe o que você faz? Faz que nem a mãe de Moisés fez. Deus está instigando você a entregar aquilo que talvez você pensa que você vai perder nas mãos do Senhor. Porque o Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor cuida da minha vida, o Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida dos seus. E Deus, através da inspiração que a mãe de Moisés teve, ela colocou aquela criança ali no rio Nilo, e aquela criança o rio começou a levar aquele barco, aquele cesto betumado ali, para que não pudesse entrar água, e Moisés ele foi de rio abaixo ali,
E a Bíblia conta que nesse exato momento também a filha de Faraó, ela desceu para o rio para tomar banho, e ela foi com algumas servas ali, elas ficaram lá, e elas perceberam que estava descendo um cesto. Eu não sei, a Bíblia não relata, mas eu quero crer que Moisés aquela criança já estava fazendo algum barulho ali, algum choro, e aí despertou a curiosidade da filha de Faraó, e a filha de Faraó pediu para sua serva buscar aquele cesto, e quando aquelas servas trouxe aquele cesto ali que estava no rio, quando elas abriram o cesto, ela viu que tinha uma criança. E a Bíblia fala que era uma criança, ela percebeu, a filha de Faraó percebeu que era uma criança hebreia, mas era uma criança linda, e ela ficou com dó, ela ficou com pena, ela falou assim: eu vou adotar essa criança como meu filho, eu vou ter ele como meu filho. E é interessante que Deus, ele prepara todas as coisas, queridos, porque nesse exato momento também, Miriam, a irmã de Moisés, ela desceu e ficou olhando aonde ia parar esse cesto. Ela começou a ficar nas margens do rio, olhando o cesto, aonde o cesto estava indo. E ela chegou próximo à filha de Faraó, e a filha de Faraó indagando as servas, perguntando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para amamentar esse bebê, mas eu quero adotar ele, porque eu não quero deixar que esse bebê morra. Queridos, os seus sonhos não vão morrer, aquilo que você tem para a sua vida não vai morrer, porque Deus, ele tem um projeto para a sua vida, aquilo que você escolheu viver, o projeto de Deus, saiba que isso vai se realizar na sua vida. E nós vemos que Miriam se aproximou e ela falou assim: olha, você não quer que eu chame uma mulher hebreia que teve filho e que está tendo leite, possa amamentar essa criança? E a filha de Faraó topou, aceitou essa sugestão de Miriam. E aí a Miriam foi buscar quem? A própria mãe daquela criança que estava no colo da filha de Faraó. E aí, quando a mãe de Moisés chegou, a filha de Faraó falou assim: olha, vai, toma conta dessa criança, aumenta essa criança, em dado tempo eu vou trazer de volta. E aí a Bíblia fala que ela deu a criança para a própria mãe cuidar. E aí ela levou, ainda a filha de Faraó assalariou a mãe de Moisés para ela cuidar do próprio filho. Olha como que Deus faz, como Deus é tão grande, queridos. Muitas vezes a gente está pensando que nós estamos perdidos, nossos sonhos vão morrer, as nossas esperanças não vão mais acontecer. Aí Deus, ele faz uma coisa que nós não estamos pensando, porque às vezes nós entregamos as coisas na mão do Senhor, como a mãe de Moisés entregou aquele cesto no rio e falou: está nas mãos de Deus. Muitas vezes você vai entregar na mão de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você entrega as coisas, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, o seu ministério, a sua casa, nas mãos do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que você jamais está pensando, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. A mãe de Moisés foi assalariada para cuidar do próprio filho. Deus, ele vai fazer a sua casa prosperar, Deus vai cuidar da sua vida e vai ser muito mais daquilo que você pensa. E agora nós chegamos na mensagem. Isso aí foi uma introdução, agora nós chegamos na mensagem. A mensagem é: eu escolho ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Em dado momento, a filha de Faraó pediu para buscar Moisés lá da casa da mãe e falou assim: agora eu vou adotar ele como meu filho. E trouxe Moisés para viver no palácio. Moisés viveu lá nas disciplinas do Egito, foi educado nas melhores escolas do Egito, ele foi criado na disciplina e criado também no palácio. Ele foi criado como um príncipe, com riqueza, com tudo que tinha de melhor. Ele foi criado e ele foi levado lá. Mas a Bíblia, ela fala uma coisa, que Moisés, ele teve algumas escolhas. Queridos, às vezes nós temos que escolher algumas coisas, não que as pessoas definiram o que a gente deveria ser, mas a gente deve escolher aquilo que Deus tem para nossas vidas. A Bíblia fala no versículo 24,
Primeira coisa aqui, primeira escolha, primeira decisão que Moisés teve, ele falou assim, a Bíblia fala que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele falou assim, eu não quero ser filho da filha de Faraó porque eu não sou. Quantas vezes, querido, nós carregamos um estigma dentro de nós porque alguém falou que nós seríamos aquilo e nós não somos. Moisés falou assim, eu não aceito ser chamado filho da filha de Faraó porque eu sou um hebreu, eu sou de Deus. Muitas vezes o mundo vai colocar apelidos em nós, vai fazer o bullying aí nas nossas vidas, falar para nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, até os profissionais, os cristãos, vão entrar lá e alguém vai querer colocar um nome para que você possa ser, definir aquilo que você deve ser. Mas aí Moisés ele falou assim, eu escolho ser definido pelo que Deus tem para a minha vida. Eu não sou filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que pela fé ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Quantas pessoas, queridos, a gente já encontrou nas nossas vidas, pessoas que têm uma vida que ele fala assim, olha, minha vida não vai para frente, a minha vida é só desgraça, eu não consigo mais sobreviver. Aí você vai conversando com aquela pessoa, ela fala assim, é porque quando eu era pequeno meu pai falou que eu não seria nada, que eu não seria ninguém, que eu era incompetente, que eu não sobreviveria, que eu não teria sucesso, que eu não seria nada nessa vida. E quando você vai conversar com aquela pessoa está carregando aquilo, que aquele pai, aquela mãe, por palavras não medidas, palavras sem sabedoria, falou para aquele filho, e aquele filho tomou para si, e ele está vivendo aquilo, escolheu viver aquilo que o pai ou a mãe falou para ele viver. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus tem algo, Ele escolheu algo para nossas vidas, Deus definiu algo para nós e que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos escolher aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós não devemos aceitar o que o mundo coloca para nós. O mundo é mundo, ele coloca para nós aquilo que nós devemos viver. Mas nós somos diferentes, nós somos de Deus, nós somos chamados por Deus e nós temos que ter uma atitude diferente. Deus preparou algumas coisas para nós, porque Deus está por trás da história, das nossas vidas, queridos. Aqui tem uma lição que nós temos que aprender, que eu não posso ser definido pelo que os outros falam a meu respeito. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele falou, eu não sou filho da filha de Faraó. Não importa, queridos, o que você passou na sua história. Tem gente que falou assim, olha, a minha história foi trágica. Não importa o que você passou na sua história. Quantas pessoas viviam numa casa onde os pais eram drogados, os irmãos eram drogados, a mãe vivia uma vida de prostituição. E viveu aquilo, e ele falou, olha, a minha casa, a minha vida foi sempre uma ruína, foi sempre sem futuro. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu presente e o seu futuro, entregar na mão do Senhor e escolher ser definido o que Deus tem para a sua vida. Não deixa que o passado defina aquilo que você deve ser, mas escolha definir aquilo que Deus tem para a sua vida, que é o melhor para você. Segunda decisão, segunda escolha, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha só, Moisés ele tinha uma vida assim na regalia, uma vida próspera, ele vivia no palácio, ele tinha de tudo, ele tinha do melhor, tudo do melhor. Mas ele falou assim, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Tem gente, queridos, que hoje nós vemos os valores, as pessoas cristãs, a igreja cristã tem crescendo muito no mundo, no Brasil, né? Em todos os lugares você encontra, você vai num lugar,
tem alguém que é crente. Se você vai no seu prédio, tem alguém que é crente. Você vai no seu bairro, tem alguém que é crente. Você vai na área de saúde, tem alguém que é crente. Nas polícias está cheio de crente. Em qualquer área profissional está cheio de crente. Mas o que a gente vê, a gente não vê mudança. A gente não vê o país, a nossa nação era para ser melhor, mas as pessoas não têm vivido uma vida cristã verdadeira. Não tem sido luz. O Senhor nos chamou para ser luz. A Bíblia fala que Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Tem pessoas que preferem viver nos prazeres do pecado, como prazeres momentâneos, como que foi Esaú. Esaú, ele preferiu o prato de lentilha e trocou a sua primogenitura, trocou a sua bênção de primogênito, trocou aí uma herança eterna por prazeres transitórios, por prazeres momentâneos. Mas Moisés, ele preferiu ser maltratado. Quantas vezes as pessoas, queridos, aí fora não falam que é de Deus, sabe por quê? Porque senão vai ser maltratado, vai ser humilhado, vai ser deixado para trás. Você não vai ser meu amigo, porque você é um cristão, você é de Deus, você fala que você serve a Deus, então você não pode estar no nosso meio, você não pode estar na nossa roda. Mas Moisés, ele tomou uma decisão: eu escolho ser definido por aquilo que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes o mundo quer ditar regras para nós, mas nós temos que tomar algumas escolhas, fazer algumas escolhas. Olha, eu posso ser desprezado pelos egípcios, eu posso ser desprezado pelo mundo, mas o Senhor tem acolhido a minha vida. Eu prefiro viver o que é eterno do que o que é momentâneo. É isso que Moisés preferiu para a sua vida. Eu prefiro escolher viver o eterno do que o momentâneo. Nós vemos aqui, às vezes a gente, por causa de prazeres momentâneos, entregamos o que é eterno, entregamos a nossa vida assim, trocamos o que é atual pelo aquilo que nós vamos viver eternamente. A Bíblia diz que Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado e escolheu viver com o povo de Deus. Você prefere, quando fala viver com o povo de Deus, viver uma vida íntegra, viver uma vida assim de renúncia daquilo que o mundo oferece, e você resolver escolher ser definido por aquilo que Deus tem para a sua vida. Terceira decisão, terceira escolha: ele escolheu os valores de Deus e não os do mundo. Versículo 26 diz assim: portanto, ele considerou o opróbrio de Cristo. Ele considerou o opróbrio de Cristo. Versículo 26, ele vai falar assim: por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele preferiu o opróbrio de Cristo. O que vem a ser o opróbrio de Cristo? Porque os judeus, quando ficou sabendo que eles estavam esperando o Messias em cavalo branco, com toda a pompa, todo poderoso, ele esperava o Messias ser assim. Ele não esperava que o Messias deles nascesse na manjedoura, fosse viver numa periferia, numa pior cidade, que era a cidade de Nazaré. Eles não aceitavam isso para a sua vida. E Moisés, ele falou assim, ele preferiu, pela fé, viver o opróbrio de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que a humildade de Cristo, tudo aquilo que as pessoas rejeitavam de Cristo, ele aceitou, ele quis isso pela fé, mesmo não conhecendo Cristo. Mas Hebreus, ele fala assim, pela fé, ele quis isso, viver, considerou o opróbrio de Cristo. Jesus falou assim que nós somos sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes nós temos que refletir, iluminar, nós temos que refletir essa luz de Cristo. Porque as pessoas hoje não se tem mais os valores da integridade, os valores da honestidade, da retidão, os valores da igreja onde estão hoje, queridos. Não estamos vivendo mais, renunciando mais. Nós não estamos vivendo aquilo que Cristo quer.
Muitas vezes criticamos os outros que roubam. Assim, estamos criticando os políticos estão roubando milhões. Olha só, cada dia no jornal aparece um político que foi condenado por lavagem de dinheiro, por caixa 2, e nós criticamos. Mas nós, como cristãos, muitas vezes a gente está andando com o carro, talvez passou um pouco da velocidade, o guarda para multar você e você fala, não, guarda, eu te dou um dinheiro aí e está tudo certo, tentando subornar o guarda. Queridos, é a mesma coisa você roubar milhões ou roubar pouco, ou tentar agir de forma errada. Nós temos que agir de forma certa, os valores nossos não podem mudar. Eu escolho viver os valores de Deus para a minha vida, é isso que Moisés ele preferiu. Quarta decisão, quarta escolha, Moisés escolheu viver pela fé e não pelo medo. Ele resolveu viver pela fé e não pelo medo. Versículo 27 diz assim, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Quando a gente lê lá no Velho Testamento a passagem de Moisés fugindo lá do Egito, quando a gente olha a princípio sem ver o livro de Hebreus, a gente vai entender que Moisés ele fugiu com medo, porque ele tinha matado o egípcio lá, porque tinha feito mal ali para um hebreu e ele tomou as dores e ele fugiu. A gente pensa que ele fugiu com medo, mas a Bíblia fala que ele fugiu pela fé. Às vezes, querido, pela fé nós temos que tomar uma atitude de recuar. José, ele não quis cair na sua vida de pecado, porque pela fé ele contemplava o que Deus tinha para ele. José é uma das pessoas que eu admiro na Bíblia. Eu estava comentando hoje, José, Daniel, são pessoas admiráveis na Bíblia. E José, ele, pela fé, ele falou assim, não, ele fugiu da mulher de Potifar, não porque ele tinha medo, mas é pela fé em um Deus. Ele escolheu viver aquilo que Deus tinha definido para a vida dele, que ele iria ajudar a nação dele, que ele ia ser uma pessoa próspera. Deus, ele tinha bênção para a vida dele. Então, pela fé, Moisés, ele não teve medo de Faraó, não, mas pela fé ele fugiu, porque ele foi para o deserto. Querido, muitas vezes a gente tem que fugir, sair, eu vou ficar aqui no meu conforto, mas muitas vezes o nosso conforto está nos apertando e Deus ele está nos levando a tomar algumas atitudes, tomar algumas escolhas. E Moisés escolheu ser definido com o que Deus tinha para a vida dele, e ele saiu e ele foi para o deserto. Muitas vezes, querido, às vezes a gente estando em Deus, falando assim, Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas, mas o melhor para nossas vidas vai ser além do deserto. Às vezes a gente quer experimentar o oásis primeiro. Muitas vezes nós temos que fazer que nem Moisés, abrir mão do conforto, que aquele conforto não era dele mesmo. Tem pessoas que acham que ganha as coisas ilícitas e acham que aquilo é maravilhoso, mas não tem consciência daquilo não é dele. Moisés, ele tinha consciência que aquilo não era para ele. E ele definiu e ele foi morar no deserto, morar numa cabana, viver uma vida ali difícil, mas ele tomou a decisão pela fé, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Interessante, Moisés ele não fugiu por medo. Pela fé ele resolveu abandonar toda a segurança do Egito, toda a ciência que o Egito proporcionava para ele. Muitas vezes nós somos confrontados a tomar uma decisão para viver pela fé no Senhor, queridos. Moisés ele escolheu viver pela fé. Pela fé ele diz, eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades. Temos que aprender, queridos, que Deus ele tem o melhor para nossas vidas. Moisés ele foi ser o libertador de Israel. Talvez você não vai ser o libertador de uma nação, mas você vai ser o libertador da sua família. Você vai ser escolhido, você está sendo escolhido por Deus, você para ser o libertador de vidas que estão na garra de Satanás. Moisés ele não teve medo de Faraó, não. Pela fé ele fugiu.
Muitas vezes, querido, nós precisamos recuar um pouco, porque o medo é algo do diabo, porque tem o medo natural e tem medo que o diabo coloca em você para que você não possa tomar decisões. Nós precisamos tomar uma decisão e escolher ser definido com o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó, ele falou, mas eu quero ser definido aquilo que Deus tem para a minha vida. Moisés, ele foi usado por Deus poderosamente. E ele não sabia, com 40 anos ele fugiu, e ele voltou e ele foi usado com 80 anos para libertar o povo. Eu não sei com quanto tempo Deus vai te usar, mas Deus tem uma palavra para você. Deus, ele vai usar a sua vida. É melhor você escolher ser definido. Não deixe que as pessoas coloquem nome naquilo que você não tem, mas não aceite. Escolha ser definido por aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que a tua palavra venha fazer efeito em cada vida, em cada coração, no meu coração, Senhor. Que eu possa rejeitar tudo aquilo que o Senhor, o que o mundo oferece para a minha vida, mas que eu possa escolher viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Ó Senhor, molda cada coração, molda cada vida, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor sustenta cada vida. Pai, eu quero interceder em favor, Senhor, das vidas daquelas pessoas que estão enfermas. Quantas pessoas pedindo oração porque está sendo acometida dessa enfermidade que está assolando o mundo de hoje. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem poder para reverter o quadro e mudar a circunstância. Pai, sustenta as nossas vidas num tempo como esse, Senhor. Mas nós precisamos ainda escolher ser definido aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor tem muito mais daquilo que nós pensamos, Senhor. Porque nós somos teus, instrumentos teus, e o Senhor quer nos usar poderosamente nessa terra. Venha, Senhor, quebrar todo laço, quebrar todo arco, todo carro que vem contra, Senhor, todas as hostes que vem contra, Senhor, essas vidas, que o Senhor venha, Senhor, queimar, que o Senhor venha, Senhor, destruir, e que o Senhor possa dar vitória a essa vida. Pai, eu te louvo por esse momento que passamos aqui, pela tua graça e bondade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, esse foi mais um Momento Crescendo na Verdade. Semana que vem nós temos a parte 2 dessa mensagem. Qual será o personagem que nós estaremos acoplando junto com Moisés para saber o que ele escolheu viver para a vida dele? Será que ele escolheu viver aquilo que Deus tinha para a vida dele? Vamos lá, nós vamos estar meditando na palavra de Deus na próxima parte 2 dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês. Esse foi mais um Momento Crescendo na Verdade. Deus abençoe.